Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Plano Semanal 6. Hoje a gente vai falar sobre a organização dos genes dos eucariontes. Inclusive, eu acho que essa aula ela é bem importante para dar a base para vocês sobre como são os genes dos eucariontes, como que é o genoma dos eucariontes. Eu acho que ela talvez devesse estar antes da aula 5, mas enfim, né? Aqui estamos nós. E bem, para começar, eu queria que vocês assistissem esse vídeo aqui para eu dar uma introduzida no assunto para vocês, tá? Então, vão lá, assistam esse vídeo aí, vou dar um segundo para vocês irem lá. Enfim, assistiram o vídeo? Espero que sim, senão eu só fiz uma pausa de graça. Bem, se vocês assistiram lá esse cara aí falando, vocês viram que ele tá lá no National Institute of Health, lá nos Estados Unidos, né? E na parede lá do corredor deles tem esse papel de parede aqui, que tem o que lá nesse papel de parede? Tem 0,1% do genoma humano sequenciado, né, impresso. E o que isso tem a ver? Tem a ver que esse lugar aí, o National Institute of Health, foi parte, né, do projeto Genoma Humano. E o projeto Genoma Humano, ele basicamente era um projeto que vários laboratórios ao redor do mundo se uniram para sequenciar todo o genoma humano, né, no caso. E como assim sequenciar? Mostrar lá qual era a sequência de pares de base que a gente tinha no nosso DNA, certo? E aí o que acontece? O nosso DNA ele tem 3 bilhões de pares de base. Então é uma sequência muito comprida, né? Tanto que ele vai mostrando lá esse corredor enorme aí, quando vocês viram o vídeo, né? Tudo isso daí é só 0,1% do genoma humano. E aí ele fala que, para a gente colocar todo o genoma aqui nessa fonte, né, nesse mesmo tamanho, para a gente conseguir colocar o genoma inteiro, a gente vai precisar de 15,5 milhas, que seria equivalente a 25 quilômetros. E para vocês terem noção, a linha vermelha do metrô tem 22 quilômetros, então é uma sequência muito grande. E enfim, se vocês olharam também, ele mostra essas partezinhas aqui vermelhas, né, do genoma, são os genes, tá? Quando a gente vai prestar atenção nisso, a gente vê que um gene ele é muito espaçado do outro, eles não estão tão próximos, né? E não é uma quantidade muito grande também de genes que a gente observa juntos, né? Eles são bem separados assim. Por isso que a gente fala que o genoma humano, por mais que ele tenha, né, 3 bilhões de pares de base e seja um genoma muito grande, a gente tem uma densidade gênica pequena, tá? Enfim, vamos recapitular de novo isso daqui. Como que o genoma, o DNA, né, humano, está organizado? Vamos começar falando de novo dessa história aqui da cromatina e da eucromatina, da heterocromatina e da eucromatina. Essas duas palavras aqui se referem à forma de organização do DNA lá no núcleo, certo? Quando o DNA está disposto em cromatina, ele vai ter essas duas formas aí de condensação, sendo que a heterocromatina ela é mais condensada e a eucromatina ela é menos condensada, certo? E aí, vindo aqui para esse esquema, né, esse desenho, aqui a gente tem esse negócio que parece um miojo aqui dentro do núcleo, é a cromatina. E aí aqui a gente tem a molécula de DNA enrolada, né, e condensada junto com as histonas, para formar justamente a estrutura da cromatina. Enfim, e aí aqui nessa imagem aqui embaixo a gente tem os nucleossomos em destaque, né? E os nucleossomos, se vocês lembram, são as estruturas que são formadas ali com a associação do DNA com as histonas, certo? Eles formam essa estrutura aqui que é um octâmero porque são 8 proteínas, né, 8 histonas ali, e eles formam essa estrutura justamente para se condensar e conseguir formar a estrutura da cromatina e caber lá dentro do núcleo, né? Além disso, a gente tem também DNA nas mitocôndrias, né? E, enfim, e esse DNA, ele não é que nem o DNA dos procariontes. Ele é um DNA que vai ter ali, entre as sequências codificantes, essa sequência que a gente chama de introns, né?
que, se vocês lembram da última aula, eu chamei eles de intrometidos. Por quê? Porque eles estão ali no meio das sequências codificantes, né? E aí esses introns, eles vão ser transcritos quando a gente fizer a molécula de RNA. Mas no RNA maduro vai haver a remoção desses introns, tá? Então, o que vai sobrar na molécula de RNA maduro vai ser justamente os exons, tá? Isso falando de RNA mensageiro. E além do mais, a última aula foi justamente sobre isso. Dos 3 bilhões de pares de base, quase metade são os elementos de transposição, né? Aqueles elementos lá chamados de jumping genes, né, também, que podem ser translocados, né, transpostos aí para outras partes do DNA. Que é justamente isso que a gente falou na última aula, retomem lá se vocês precisarem. E aí tem essa história de que a gente tem baixa densidade gênica, porque por mais que a gente tenha 3 bilhões de pares de base, os genes eles não estão tão juntos, né? Eles estão separados aí no genoma, certo? Enfim, resumindo então, o DNA humano ele vai ter aquela história lá. DNA humano, a molécula de DNA, tem 2 metros de comprimento e 3 bilhões de pares de base. Só que ela dá um jeito de caber no núcleo, por quê? Porque ela vai estar organizada ali nos nucleossomos, né? Em associação com as histonas, para se condensar na forma lá de cromatina, né? E conseguir caber ali dentro do núcleo. E aí essa cromatina ela vai ter essas 2 formas principais, né? Que são a eucromatina, que é a menos condensada, que vai estar tendo maior atividade de transcrição, enfim, né? E a heterocromatina, que vai ser a mais condensada, que consequentemente não vai estar sendo transcrita tão frequentemente, certo? E se vocês lembram, na última aula também comentei sobre isso, que a eucromatina e a heterocromatina elas têm um papel na diferenciação das células, né? Porque diferentes células vão ter o DNA disposto aqui na eucromatina diferente. Por quê? Porque elas vão precisar de genes diferentes para exercer aí suas atividades, né? E aí depois a gente tem a história dos introns, que eu acabei de falar para vocês, né? As sequências intrometidas ali nos genes, né? E aí, para fazer uma molécula de RNA maduro, a gente vai ter o processo de splicing, tá? Que é uma parte do processamento do RNA mensageiro. E o splicing a gente vai falar dele hoje, tá? E além disso, a gente tem os elementos de transposição, né? E aí, lembrando, só para a gente lembrar e diferenciar um pouco da estrutura dos cromossomos e a estrutura da cromatina. Aqui na intérfase, na primeira imagem aqui, isso daqui são as fases da mitose, né, no caso. Na intérfase a gente tem a cromatina, né, que nem ela é bem parecida aqui com essa última imagem. Na intérfase a gente vai ter cromatina. Mas na prófase, na metáfase e na anáfase, a gente tem mais claramente as estruturas dos cromossomos, né? Só que esses cromossomos aqui, eles são cromossomos duplicados, certo? E os cromossomos duplicados, eles têm 2 cromátides. E as cromátides, cada uma delas é uma molécula de DNA, tá? E como elas são cromátides irmãs, elas são cópias idênticas, tá? E aí o que acontece? Quando a gente olha aqui nesse cariótipo, esse cariótipo é justamente o conjunto, né, de cromossomos do indivíduo, né? Enfim, nesse cariótipo aqui a gente tem os cromossomos duplicados, certo? Então aqui no primeiro a gente tem uma molécula de DNA desse lado, junto com a outra cromátide irmã, que é outra molécula de DNA idêntica, e aqui do lado a gente tem outro cromossomo, ou seja, outra molécula de DNA, e junto dela ali a cromátide idêntica dela, certo? Os cromossomos entre si, eles provavelmente, né, com quase toda certeza, eles não vão ser clones, tá? Porque afinal cada um deles vai vir do pai, o outro deles vai vir da mãe do indivíduo, né? Agora, as cromátides irmãs, por outro lado, elas são sim clones, tá? Porque no processo ali de divisão celular a gente vai duplicar o nosso DNA para poder fazer a divisão celular, né? Para a gente mandar uma cromátide para uma célula e outra cromátide para outra, tá? E isso daí é lá da citologia, né? Mas enfim, é só para a gente dividir aí a ideia do que é uma
uma cromatina, né? O que é a cromátide, o que é um cromossomo, porque às vezes isso se confunde, tá? E aí aqui tem uma imagem de micrografia eletrônica, né? Para vocês verem aí como é a estrutura do cromossomo microscopicamente, para a gente ver a molécula de DNA aí em destaque, certo? Enfim, aí outra estrutura que é importante que a gente tem no DNA dos eucariontes são esses tais telômeros. E os telômeros, eles são estruturas que estão localizadas no final das moléculas de DNA, quer dizer, no final e no começo, tá? Nas pontas das moléculas de DNA, que são ali compostas por DNA associados a proteínas, e eles evitam o desgaste da molécula, tá? Então eles estão ali justamente para proteger efeito de enzimas, enfim, oxidação, seja lá qualquer coisa aí que possa acontecer com uma ponta solta ali do DNA, tá? Então eles aparecem ali no final, eles são colocados, né, no final e no começo da molécula, justamente para proteger a ação dessas enzimas aí, ou de oxidação, tá? E aí o que acontece? Essa estrutura, os telômeros, né, eles vão ter no finalzinho deles ali, essa estrutura aqui que é chamada de T-loop, tá? Que é basicamente o enrolamento que acontece ali na estrutura do DNA, né, com as proteínas, que vai fazer com que não fique também no telômero uma ponta solta, porque senão isso daí ia fazer com que no telômero a ação lá das enzimas e a oxidação fosse mais acentuada. Isso daqui protege um pouco também dessa ação, tá bom? E aí a gente tem a ação de uma enzima que é importante, que é a telomerase. A telomerase ela vai fazer o quê? Ela vai reparar esses telômeros e vai impedir de que eles fiquem muito curtos, porque afinal, toda vez que a gente vai dividir nossas células, esses telômeros ali vão ter um pequeno desgaste, né? E a telomerase ela vai ficar tentando recuperar isso daí e impedir que eles fiquem muito curtos. E o que acontece? Quando o telômero fica muito curto ou quando ele se perde, isso daí gera morte celular, tá? Por quê? Porque vai começar a acontecer deleção ali de algumas partes do DNA. E isso não pode acontecer, tá? Isso daí vai gerar problema para a célula, então ela induz a apoptose, induz a morte, tá? E isso, inclusive, é um dos motivos pelo qual os seres vivos morrem mesmo, tá? Os eucariontes morrem, porque afinal, quando a gente começa a ter muita morte celular, é muito difícil a gente recuperar tecido, é muito difícil a gente crescer, etc. E aí isso daí, a falta, né, dos telômeros ou a degradação dos telômeros é um impedimento aí, ou uma dificuldade para o desenvolvimento e vida dos indivíduos, tá? Enfim, agora vamos falar do processamento do DNA nos eucariontes, tá? Mas primeiro vamos recapitular a estrutura do DNA, tá? No começo, lá na parte 5' a gente vai ter o quê? Uma sequência regulatória. Nessa sequência regulatória a gente vai ter essa região aqui de silenciamento ou enhancer, né? Enhancer é quando você incentiva a transcrição de uma parte, né, do DNA. E silenciamento é quando você silencia, né? Enfim, não faz com que não transcreva. E aí a gente tem uma região promotora. Região promotora, se vocês lembram, é aquela que vai ser o lugar onde a RNA polimerase vai se conectar para fazer a transcrição. E vai ter a região 5' UTR. O que é a região 5' UTR? Se vocês lembram, ela está presente também nos transposons com cauda poli-A. E eu tinha falado para vocês que os transposons com cauda poli-A eles são mais parecidos com os genes de eucariontes. E, pois é, como vocês podem ver, elas estão aqui também nos genes de eucariontes. E essas regiões 5' UTR e 3' UTR, elas são regiões que não são traduzidas, tá? Elas estão na molécula do DNA, mas elas não são traduzidas. Elas são transcritas, elas vão estar na molécula de RNA mensageiro, mas elas não vão ser traduzidas, ou seja, elas não viram proteína, tá? Elas vão estar na molécula de RNA mensageiro tendo ação de auxílio de regulação, tá? A região 5' UTR, no caso, ela vai ter
papel de ajudar na conexão do RNA mensageiro com os ribossomos, tá? Então essa é a importância ali que ela tem pro um gene, tá? E aí logo em seguida a gente tem a janela de leitura. A janela de leitura ela é a sequência principal ali que vai realmente codificar a proteína. Porque aqui, lembrando, a gente está falando de RNA mensageiro, tá? Isso daqui vai fazer um RNA mensageiro. Então aqui na janela de leitura é onde vai ter a informação para a formação das proteínas, tá? E aí aqui a gente vai ter os introns, certo? O 5-UTR e o 3-UTR, eles são exons, tá bom? Então, eles vão estar na molécula final de RNA mensageiro. Os introns vão estar presentes aqui na janela de leitura. Então, eles podem ser removidos depois, certo? E aí, por fim, a gente tem a sequência reguladora 3' que é basicamente bem parecida ali com a sequência reguladora 5'. A diferença é que não tem uma região promotora aqui no final, né? Porque afinal já passou o gene. E aí a gente vai ter uma região 3' UTR, que vai ter ali uma ação semelhante da 5', né? A ação de regulação, que ela vai fazer o quê? Ela vai basicamente ajudar na estabilidade do RNA mensageiro, tá? Evitando que ele se perca e tal. E aí no final ali a gente vai ter outra zona de silenciamento ou de enhancer, certo? Enfim, o que acontece? O que vai ser realmente transcrito ali nessa estrutura toda? Essa parte aqui, a partir do começo da 5' UTR até o fim da 3' UTR, tá? E ali depois, né, da 3' UTR vai ter a sequência de terminação, tá? Que vai indicar, né, o fim da transcrição. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter a transcrição e vai ser formado um pré-RNA mensageiro. E o pré-RNA mensageiro vai ter o quê? 5' UTR, a sequência principal com os introns e a 3' UTR, tá? Depois que a gente transcreveu essa molécula que não é madura ainda, essa molécula de pré-RNA, a gente vai ter uma ação de processamento para a gente fazer com que esse pré-RNA mensageiro vire um RNA mensageiro maduro. E esse processamento ele vai ter 3 etapas, que vão ser a adição do cap 5' e a adição da cauda poli-A. E além disso, a gente vai ter o quê? A remoção dos introns, tá? Que é tal chamado de processo de splicing, tá? E aí, depois de tudo isso, que a gente tem um RNA mensageiro maduro, a gente pode fazer a tradução disso daí para fazer uma proteína, tá? Então, beleza, vamos falar da transcrição, como que acontece esse processo. A transcrição nos eucariontes, ela vai ter 3 tipos de RNA polimerase diferentes, tá? A RNA polimerase 1, que vai transcrever alguns RNAs que vão estar presentes no ribossomo, tá? Essas aqui são subunidades, né, do ribossomo. A RNA polimerase 2, que vai transcrever RNA mensageiro e esses snRNAs, que são RNAs pequenos, tá? E esses RNAs pequenos, eles têm papel importante na regulação ali da expressão gênica. Vocês vão ver isso já, porque a gente já vai falar deles. E a RNA polimerase 3, que vai transcrever RNA transportador, outra parte do RNA ribossômico, que é a 5S, e mais RNAs pequenos, tá? E aí no slide seguinte, eu coloquei aqui para vocês essa distinção de cores para vocês verem a especificidade de cada uma das moléculas da RNA polimerase. A RNA polimerase 1 e a RNA polimerase 3 elas vão participar na formação do ribossomo. A RNA polimerase 2 vai fazer RNA mensageiro e RNAs pequenos. E a RNA polimerase 3 vai fazer os RNAs transportadores e outros RNAs pequenos, tá? E aí aqui com essas cores talvez fique mais fácil de vocês agruparem cada tipo de RNA. Enfim, então a gente tem 3 tipos de RNA polimerase, e as RNAs polimerase elas são complexos proteicos, tá? Elas não são uma proteína só,
elas têm ali associações de proteínas que tem, sei lá, 15, 17, 20, por aí. É um número, cerca de 20 aí, proteínas. Sendo que 10 dessas proteínas são comuns, elas compartilham essas 10 proteínas. E como assim compartilham? Compartilham porque são iguais, tá? Entre elas. Elas têm essa parte aí igual. E a diferença vão ser justamente as outras, tá? Elas têm estruturas semelhantes, mas têm papéis diferentes, tá? Enfim. Começando então a transcrição. O que vai acontecer? Lá na região promotora, a gente vai ter a conexão dessas proteínas aqui, que são fatores gerais de transcrição, que são os chamados TAFs. Os TAFs, eles vão se conectar lá na região promotora e vão fazer um complexo que ajuda a RNA polimerase 2 se conectar. E então a RNA polimerase 2 vai se conectar lá e vai fazer a transcrição do processo que a gente já conhece, né? Adicionando ali as bases, pareando conforme aquela regrinha que a gente já discutiu várias vezes, né? A com T, C com G, enfim. E vai fazer uma molécula de RNA mensageiro, tá? E aí a gente vai ter como resultado uma molécula de pré-RNA mensageiro. Por quê? Porque a gente vai ter os introns ali junto, não vai ter o cap 5' e não vai ter ainda a cauda poli-A. Isso daí vai ser adicionado quando? Na etapa de processamento, que é a etapa seguinte. E aí o primeiro passo da etapa do processamento é a adição do cap. E esse cap, ele é uma metilguanosina, que vai ser adicionada na extremidade 5', certo? Isso daí acontece logo quando as primeiras bases são adicionadas ali no RNA mensageiro, logo no início da transcrição, tá? E aí vai ser adicionado essa metilguanosina na extremidade 5' para proteger também contra ação de nuclease e etc. E não somente isso, como ela vai também ajudar na formação do complexo, que é importante para a tradução, tá bom? E enfim, em seguida a gente vai ter a adição da cauda poli-A. A cauda poli-A, que nem o nome diz, né, ela vai ser ali uma sequência de cerca de 200 adeninas, tá? E também ela vai também conferir produção ali contra hexanucleases, contra a oxidação e etc, para evitar danos a essa molécula de RNA mensageiro. E ela vai ser basicamente o processo final ali da transcrição nos eucariontes, tá? E a formação na cauda poli-A, ela vai ter a ajuda dessa enzima aqui, que é a PAP, que é a poli-A polimerase, tá? E além disso, algumas enzimas de sinalização e de estabilização, tá? E aí eu coloquei um vídeo aqui para vocês que é muito importante que vocês vejam, porque ele vai mostrar justamente esses dois processos, tá? Porque eu não consegui ilustrar isso daqui, porque é bem difícil de ilustrar, mas vejam esse vídeo, por favor, tá bom? E aí, por fim, vai ter o processo de splicing. E o processo de splicing ele vai ser comandado por essas estruturas aqui, que são os spliciosomos. Quando a gente olha aqui, a gente vê que a gente tem essa parte de cinza e umas partes aí coloridas, né? E por que a gente tem essa diferenciação de cores? Porque ele é um complexo que ele é chamado de ribonucleoproteico. E por que ribonucleoproteico? Porque ele é RNA e é proteína. Tá? Vão ter RNA e proteína associados ali. E esses RNAs são justamente aqueles small nuclear RNAs, que são os RNAs pequenos que a gente falou agora há pouco. E aí, portanto, se a gente tem os small nuclear RNAs junto com as proteínas, a gente tem essa estrutura aqui que são os small nuclear ribonucleic proteins, que são os SNRPs. Os apelidados SNRPs, porque é SNRP, tá? A sigla dessa palavra gigante aqui, certo? Enfim, e aí o processo de splicing ele vai acontecer clivando aqui a região 5SS e a região 3SS e fazendo um loopzinho assim, como se desse um nó nesse intro aqui e removendo, certo?
E aí, justamente, existem essas 3 regiões aqui que são relevantes para o processo de splicing, porque vão ser o lugar onde vai ser indicada, né, a clivagem, né, das moléculas, e o lugar onde vai ser indicado também a formação do loop. E nesse vídeo aqui também, que também é muito importante que vocês vejam, dá pra ver certinho os spliceossomos catando aqui esses 2 pedaços, juntando eles bem perto, cortando e formando o loopzinho, tá? E esse daí é basicamente o processo do splice, certo? E aí, enfim, a gente vai ter a molécula madura de RNA mensageiro. E essa molécula, por fim, vai poder ser traduzida em uma proteína, tá? Então, para vocês verem, não é só transcrever e traduzir em sequência. A gente tem todo um processo aí de processamento mesmo para formar um RNA maduro, tá? E só o RNA maduro ele vai poder ser traduzido. Enfim, e aí para terminar, eu tenho aqui outro assunto interessante, que é o splicing alternativo. E por que alternativo? Porque ele pode acontecer de forma diferente dependendo da molécula de RNA mensageiro que ele quer dar origem, tá? Então o que acontece? O splicing ele pode gerar moléculas de RNA maduro alternativas. Por quê? Porque ele pode remover, por exemplo, só alguns introns ou remover algumas partes dos introns. Então isso gera uma variedade grande ali de moléculas de RNA mensageiro que podem ser formadas, tá? E aí o que acontece? Dependendo da célula, a célula pode fazer um RNA maduro diferente de outra. Justamente dessa forma aí, fazendo o splicing alternativo, tá? E aí eu coloquei esse vídeo aqui que ilustra esse conceito bem, né? E é interessante que vocês vejam, tá? E, enfim, esse era o último assunto aí que eu tive para comentar com vocês. Eu gostei muito dessa aula porque eu acho que ela dá um panorama geral muito importante aí sobre o genoma dos eucariontes. E eu espero que vocês tenham gostado também. Enfim, até a próxima e beijos.